notícias e ficar bem informado. O conectadonews.com.br tem um novo jeito de atualizar o seu dia a dia com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. conectadonews.com.br. Acessou? Deixa eu ver. Se informou. conectadonews.com.br. Levante a voz, Luiz Santos, a voz da informação. Levante a voz, entrevista. São 11 horas e 29 minutos, 11h29 na Bahia, formada a cadeia de rádio, na rede de rádio Comunicação Capuchinhos, para entrevista aqui no nosso Levante a Voz da Sociedade News FM, com o ex-ministro da Educação, ele que disputou as últimas eleições à presidência da República pelo PT. Eu posso chamar de ministro, que foi o último cargo que ele ocupou, assim também como um prefeito de São Paulo. Nós estamos na ponta da linha, o ex-ministro Fernando Haddad, que vai falar conosco agora nessa entrevista exclusiva. Bem-vindo, ministro, à Feira de Santana, bem-vindo à Bahia através da nossa rede de rádio Comunicação Capuchinhos. Muito bom dia a todos vocês, uma grande satisfação falar com os baianos mais uma vez, uma alegria cumprimentar também Feira de Santana, que eu soube que amanhã está completando 187 anos de emancipação, se eu não estou enganado. Verdade. E agradecer a oportunidade por essa conversa sobre o Brasil, sobre os nossos problemas e as nossas perspectivas. Eu pergunto como estão suas andanças eleitorais, políticas neste momento? Olha, eu estou dedicando uma boa parte das minhas noites de semana para gravar depoimento sobre os nossos candidatos do Brasil todo, né, os nossos pré-candidatos estão sendo oficializados. Na Bahia mesmo nós temos vários candidatos importantes apoiados pelo governador Rui Costa, que faz um excelente trabalho em todo o estado, já pelo seu segundo mandato, o PT no quarto mandato, transformando a Bahia. O Nordeste todo está numa grande transformação para a alegria dos brasileiros. Ver o Nordeste se desenvolver é algo que todos nós almejamos e certamente o presidente Lula mostrou o caminho. Então eu estou apoiando aí os nossos candidatos a prefeito. Temos um grande candidato em Feira, o Zé Neto, né, que está muito bem colocado, é um grande companheiro, de maneira que eu acho que nós vamos aí, sobretudo no Nordeste, mostrar a força de um projeto de desenvolvimento com inclusão, que é essa nossa meta maior, Brasil para todos. As eleições de 2022 passam por 2020? Olha, em algumas cidades sim e outras não, né? As prefeituras, elas dialogam muito com a realidade estadual. Com exceção de algumas capitais, obviamente que Salvador é entre elas, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, são cidades que têm uma amplitude maior e têm impacto nacional. Mas, em geral, nós temos 5.570 municípios. A questão local, ela prevalece sobre a nacional, né? A não ser onde o governo federal está muito mal. Aí o eleitor acaba aproveitando a oportunidade para dar um recado de que não está gostando do andamento das coisas no plano federal. Isso deve acontecer porque o Bolsonaro está muito mal com essa coisa de cortar o auxílio, o desemprego muito alto, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, a imagem do Brasil no exterior, tudo isso compromete um pouco o desempenho dele no Brasil. Aqui em São Paulo mesmo, a imagem dele está muito ruim e deve se agravar até as eleições. Pelo comportamento, falta de postura, uma série de problemas que ele vem enfrentando. E o PT já tem um nome definido para disputar as eleições 2022? Vai ser o senhor, vai ser o Rui Costa? O Lula está nessa situação aí, que eu costumo dizer, se fosse uma tese de doutorado, de mestrado, seria igual o Decotelli. No final, não iria passar, não iria ser aprovado pela banca. Quem é o nome do PT hoje? Olha, em primeiro lugar, a defesa que
que nós estamos fazendo junto ao Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Lula não tem necessariamente a ver com eleição, tem a ver com justiça. Você não pode condenar uma pessoa do jeito que o Moro fez a eleger o Bolsonaro e ser ministro dele. Sabe, isso é uma coisa inadmissível num país com a grandeza do Brasil. Ainda mais em se tratando de um presidente da estatura do Lula, que é respeitado mundialmente, né, apesar dos ataques que sofreu. Então, essa questão de justiça, eu sou advogado do Lula com muita honra e vou defender até o fim os direitos dele, porque eu não me conformo com a sentença que o Moro deu. Outra coisa é o seguinte, o PT tem muitos candidatos. O PT tem 4 governadores muito bem avaliados, inclusive uma mulher, nossa governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Mas temos 3 governadores, Wellington, Camilo e Rui. Temos 2 ex-governadores, o Jacques Wagner e o Tarso Genro. São pessoas de extrema qualidade, absolutamente preparados para qualquer desafio. O PT tem a mim, que sempre estou à disposição do partido, embora tenha sido escalado de última hora em 2018, em função das circunstâncias, mas fizemos 45% dos votos. Eu ganhei no Nordeste com 70% dos votos, provando que o PT é forte no Nordeste. E de maneira que nós temos, eu falei de 8 nomes, para você ter uma ideia. 4 governadores, 2 ex-governadores, o Lula e eu. São 8 nomes disponíveis para o PT escolher quem está mais bem posicionado para nos representar. Então não é por falta de candidato que o PT não vai se colocar na eleição de 2022, como faz desde 1989, em que ficou ou em primeiro lugar ou em segundo lugar em todas as eleições. O PT é uma força muito grande no Brasil e tem um legado extraordinário. Nós estamos conversando com o ex-ministro da Educação, que disputou as eleições de 2018 pelo PT, o advogado Fernando Haddad. O Nivaldo Lancaster, colega nosso aqui de bancada, tem um questionamento a fazer. Pois não, Lancaster? Um bom dia para o Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Ex-candidato. A imprensa anunciou que o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ventilou que o PT pode não disputar as próximas eleições para a presidência da República. O senhor chegou a discutir esse assunto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não estamos discutindo ainda 2022. Né? O PT, conforme eu lhe falei, não falta candidato no PT a presidente. O Lula e todos nós, governadores, ex-governadores, vamos lutar para o PT ser sempre uma força eleitoral grande, porque o PT foi o partido que mudou o Brasil. Mudou o Brasil e incluiu pelo menos metade da população que não tinha direitos e que passou a ver a sua cidadania respeitada. Então o PT tem um legado, é o partido mais importante da história do Brasil, tem o presidente mais importante da história do Brasil. Agora, o que o Lula falou é o seguinte, se tiver alguém mais bem colocado que um petista na eleição de 2022, nós podemos considerar. Agora, no segundo turno, nós vamos estar juntos de qualquer maneira. O PT jamais se omitiu nas disputas estaduais e municipais no segundo turno para defender a soberania nacional. Então, no primeiro turno, cada partido lança o seu candidato, mas no segundo turno o PT vai estar numa frente para derrotar o que está em curso no Brasil. Algumas pesquisas têm mostrado que o atual presidente Bolsonaro tem crescido e tem mostrado também um certo crescimento no Nordeste. Isso preocupa a cúpula do Partido dos Trabalhadores no momento, ex-candidato Fernando Haddad? É natural essas oscilações, porque o Congresso Nacional derrotou o Bolsonaro para aprovar o auxílio emergencial. E tem uma parte do povo que acha que isso aí é mérito do Bolsonaro. Então é natural uma pessoa no meio de uma pandemia dar um crédito para o Bolsonaro, apesar do que ele está fazendo com o Brasil. Mas eu não acredito que ele vá chegar
em condições de ganhar a eleição em 2022. Eu, a bem da verdade, considero ele o pior presidente da história do Brasil. E no mundo, ele é praticamente uma caricatura de presidente. Uma pessoa que não tem o respeito de um chefe de Estado em nenhum lugar do mundo. É uma coisa muito preocupante verificar que muitos brasileiros ainda não enxergaram o que o Bolsonaro representa em termos civilizatórios. É uma pessoa desqualificada num nível que eu nunca tinha visto na nossa história e mesmo na história dos nossos vizinhos. É muito difícil achar alguém que compete com o Bolsonaro em termos de mau gosto, incompetência e descaso com a população. Mas isso vai ficar claro com o tempo. Infelizmente, isso tem cobrado um sofrimento da população enorme. Mas o tempo há de fazer com que as coisas voltem para os seus devidos lugares. Estamos conversando com o Fernando Haddad sobre essa análise sua aí em relação ao governo Bolsonaro. O senhor não é uma pessoa suspeita a fazer essas críticas, essas colocações? O senhor se sente à vontade mesmo? De fazer crítica ao Bolsonaro? Sim, eu digo essas críticas. Eu me sinto na obrigação de fazer. Porque eu, modéstia à parte, eu tenho um currículo. Eu fui 8 anos ministro da Educação, 7 anos ministro da Educação. Você pegar aí toda a expansão das universidades, dos institutos federais, do ProUni, do Fundeb, do Piso Nacional do Magistério, do Caminho da Escola, o que você pensar tem a ver com o trabalho que eu pude fazer graças ao governo Lula e Dilma. E digo para você com toda sinceridade, nós estamos numa quadra muito difícil. O Brasil vai passar por grandes dificuldades, porque nós temos na presidência da República uma pessoa que não tem nenhuma qualidade para onde está. E demonstra um desrespeito, sobretudo com o Nordeste, que me causa muita indignação. Muita indignação. Eu fico perplexo de ver como alguém das camadas mais prejudicadas pode olhar com algum respeito para o Bolsonaro. Enquanto, o senhor disse que tem vários nomes do PT para 2022, mas não tem que ter um ensaio, ou como nós falamos até aqui na Bahia, a banda não vai para a avenida se ela não treinar antes, se ela não ensaiar antes, né? Se ela não tiver esse ensaio. À medida que o PT tem vários nomes, como é que o público, o eleitorado brasileiro vai conhecer de perto? Porque uma coisa é o Rui Costa aqui na Bahia, outra coisa é a gente levar essa imagem para os 27 estados da federação. Não é melhor já trabalhar esse nome, definir o nome agora não, senhor Fernando Haddad? O PT tem 2 nomes nacionalmente conhecidos, o Lula e o meu. O Lula e o meu nome. Eu fiz 45% dos votos, fiz 70% na Bahia. Então eu estou falando de uma pessoa que, com 30 dias de campanha, conseguiu fazer 70% dos votos na Bahia. Então eu acho que é uma pergunta que está respondida pelo resultado de 2018. Estamos conversando com o ex-candidato pelo Partido dos Trabalhadores à presidência da República, Fernando Haddad, novo candidato. O sistema político brasileiro, para muitos, apodrecido, não é? O Partido dos Trabalhadores, muitas denúncias aconteceram, não só com o Partido dos Trabalhadores, mas com muitos partidos no Brasil. Aliás, o Brasil... a quantidade de partidos, na minha opinião, é terrível. Bom, mas o sistema apodrecido. O senhor acredita que um novo sistema político pode ser implantado mesmo com esses partidos que aí estão? O que é que o senhor acha? Que opinião o senhor tem com relação a isso? Olha, a minha opinião é de que o combate à corrupção ele deveria ter sido feito em relação às pessoas que cometeram erros e não a partidos políticos. Assim como, por exemplo, existem igrejas que estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.
Você não pode condenar todos os pastores de uma igreja porque um bispo da igreja é corrupto. Você prende o bispo corrupto e deixa a igreja funcionando. Uma empresa pode ter um diretor corrupto. Você prende o diretor corrupto e não prejudica os empregos gerados por essa empresa. Então, eu acho que a gente tem que distinguir o combate à corrupção. E nós temos que pensar o que é podre dentro das instituições e, como diz o ditado, separar o joio do trigo. E não atacar toda uma instituição por causa de corrupção. Tem juiz corrupto, tem promotor público corrupto, tem desembargador corrupto, e você não vai atacar o Poder Judiciário inteiro por causa disso. Então eu acho que nós temos que saber fazer a distinção de quem errou e quem não errou em todos os partidos políticos, inclusive na família do presidente Bolsonaro. Né? Tem 2 filhos que vão ser processados nos próximos dias por corrupção. Então, você não pode condenar a família inteira porque tem 2 corruptos na família. Você prende os 2 corruptos e quem não é corrupto na família do Bolsonaro não pode ser atacado pela justiça. Um questionamento do ouvinte aqui, até voltado para a economia, senhor Fernando Haddad. O senhor, em campanha, prometeu que o gás de cozinha seria R$ 49,00. A gente está vivendo um pico na inflação aí, desde a questão dos alimentos e outros produtos. No governo Dilma também nós vivemos a questão do feijão, que foi um preço absurdo. Mas o ouvinte pergunta até aqui, o que seria feito, ou se tem como fazer algo agora para baixar o preço do gás de cozinha de R$ 49,00, como o senhor prometeu? Qual seria a solução? Qual seria o remédio? Olha, o gás de cozinha é um item da cesta básica dos trabalhadores. Você jamais pode admitir que o gás de cozinha sofra a oscilação do que o Bolsonaro falou ontem. Olha, isso é oferta e demanda. Dane-se que o arroz está subindo, o ovo também está subindo. O governo tem que trabalhar com estoque regulador de alimentos. E o governo não está trabalhando com estoques reguladores de alimento. Por isso que está acontecendo esse desastre. A carestia chegou na porta do trabalhador, chegou na mesa do trabalhador. Ele não tem dinheiro, o salário mínimo está congelado. O Bolsonaro baixou o salário mínimo para o ano que vem. E a cesta básica está subindo por quê? Porque o governo não tem estoque regulador, não está fazendo o apoio à agricultura familiar, que é quem produz o alimento. O agronegócio é importante para exportação, mas para consumo interno, o que importa é a agricultura familiar. O gás de cozinha representa 4% do faturamento da Petrobras. A Petrobras pode e deve subsidiar o gás de cozinha. Você não pode afetar a vida do trabalhador. Você lembra quanto era a gasolina, o gás, durante os nossos governos? O preço do arroz chegou a custar R$6. R$6 o arroz, o saco de arroz. Quanto está hoje? Está 30. Isso é porque o Lula fazia milagre? Não, o Lula tinha gestão. O Lula apoiava a agricultura familiar. O Lula apoiava o pequeno agricultor que produzia alimento para o brasileiro. Não é só a soja para exportar. A importante exportar soja para a China porque gera divisa. Por isso que o Lula acumulou 400 bilhões de dólares em divisas. Mas você precisa apoiar também a agricultura familiar, porque senão não vai ter arroz e feijão na mesa do trabalhador. Compare os preços dos produtos agrícolas durante os nossos governos e hoje. O Bolsonaro nem sabe do que eu estou falando, porque o Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara, dormindo, sem fazer nada. Aliás, fazendo rachadinha para acumular patrimônio imobiliário para a família. Quanto a um questionamento, a gente falar da política, mas falar também aqui da questão da Covid-19, o ouvinte pergunta, o senhor, juntamente com o Luiz Inácio Lula da Silva, virão à Bahia fazer campanha? A exemplo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, enfim.
E quantos prefeitos o PT pretende fazer na Bahia e no Brasil? Qual é a média de vocês? Olha, nós lançamos 1.600 candidatos, né, aos 5.570 municípios e estamos aliados em várias cidades a partidos aliados, né, a partidos próximos a nós. No caso mais claro de Porto Alegre, né, que nós estamos apoiando a Manuela Dávila. Lá em Belém nós estamos apoiando o Edmilson, do PSOL. Em São Luís estamos apoiando o candidato do PCdoB à Prefeitura de São Luís e assim por diante. Então nós temos ou candidato próprio ou estamos apoiando alguém do campo progressista, do campo que respeita os direitos do trabalhador. Agora não tem um número de expectativa. Nós queremos crescer em relação à eleição passada. Mas é difícil prever, nesse momento, o quanto nós vamos crescer. Para a gente finalizar, a sua análise em relação ao coronavírus no Brasil. Estávamos aí esse tempo todo com o ministro interino. Ontem o Pazuello finalmente tomou posse como titular. Qual é a sua análise de tudo isso? Bom, o Bolsonaro premiou ontem a pessoa que foi considerada o pior gestor do mundo na gestão do Covid-19. O Brasil é campeão de mortes. O Brasil é campeão de morte de médicos e enfermeiros, médicas e enfermeiras. O Brasil fez a pior gestão do Covid-19. Inclusive, queria proteger a economia e acabou prejudicando a economia e o emprego por causa dessa má gestão. Então, eu lamentei muito a escolha de um militar que não entende nada de medicina, nada de saúde pública, para um cargo tão importante num momento tão delicado da vida nacional. O nosso muito obrigado aqui pela entrevista que o senhor nos concede e até uma próxima oportunidade. Nós fazemos a Rádio Sociedade News de Pires Santana, nos colocamos à disposição e desejamos um bom dia. Queria deixar um abraço aí para o Zé Neto, queria deixar um abraço para o Costa, para o Jacques Wagner e para todos os baianos, e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ok, ouvimos aí às 11 horas e 51 minutos, 11h51, o senhor Fernando Haddad, ele que foi ministro da Educação no governo Lula e também disputou a presidência da República em 2018. Obrigado a todos. Muitas críticas. Aqui os ouvintes no WhatsApp no 998297070, também no 21019717, mas faz parte, é a política. 11h52 na Bahia, para o notícias e ficar bem informado. O conectadonews.com.br tem um novo jeito de atualizar o seu dia a dia com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Conectadonews.com.br. Acessou, Deixa eu ver. se informou. Conectadonews.com.br.